dia, pessoal. Boa sexta-feira para nós todos, né? Sextou, mais uma sexta-feira, se aproximando aí o final de semana para a gente descansar. E hoje nós, nessa primeira aula, nós vamos abordar a disciplina de História. Como vocês podem aí observar no horário de vocês, que foi entregue a vocês, né? E nós vamos aí falar sobre a história do município, né? Na página 36 da apostila. Na aula anterior nós falamos sobre os centros históricos, né? Citei alguns, coloquei imagem, né, para vocês. E aí ficou duas questõezinhas na página 35 para responder, que falava, né, com base no que você aprendeu, escreva no seu entendimento o que são centros históricos. Então, resposta pessoal, né? Com base no que foi dito. Estou aqui fazendo uma correção, tá, pessoal? Dessa página 35. Então, acompanhe aí, por gentileza, para depois não falar, mas Chamanda não corrigiu, mas eu não acompanhei. Então, para evitar essas situações, beleza? Então, vamos lá. Então, com o número 1, na número 1, de acordo ao que você aprendeu sobre seus centros históricos, né? Do que nós falamos. O que são centros históricos, né? Aqui no início da página 34 no conteúdo já fala. Os centros históricos são lugares muito importantes para todo o mundo. Você pode anexar aí, né? Nessas questões aí, com o seu entendimento que são centros históricos, tá bom? Na questão número 2. Cada centro histórico do Brasil teve sua importância na construção da nossa nação. Olinda, por exemplo, fundada em 1532 pelo donatário Duarte Coelho, foi capital pernambucana e principal polo econômico da capitania de Pernambuco, no século XVI. Então, está falando sobre um centro histórico que teve grande importância, né, para a nossa nação. Vamos fazer um lindo colorido na cidade alta do centro histórico de Olinda? Então, isso aí é para você fazer, né, um colorido na cidade, nessa imagem aí, de acordo ao centro histórico de Olinda. E eu até mostrei ele, viu, na aula anterior. Eu coloquei, foi a segunda imagem, ó. Centro histórico de Olinda, Pernambuco. Na aula anterior eu coloquei fotos desse centro histórico, caso você queira, né, voltar, tenha curiosidade de ver de novo, tá bom? Então, correção, ok, né? Podemos avançar para o nosso conteúdo de hoje, da página 36, a história do município. Então, primeiro, nós vamos saber, né, sobre a história do município. Como que acontece isso, tia Amanda? Como que nós sabemos sobre a história de um município? Acompanhando aí a leitura dessa página que aparece no livro de vocês, na página 36, e também coloquei ela aqui, né, na nossa videoaula, a história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde seu nascimento aos seus dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem a sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Então, nesse primeiro parágrafo, nós entendemos que cada município tem a sua história, né? Cada um decorre de uma forma, nasceu, digamos assim, de um jeito. Então, por exemplo, o município de Teixeira de Freitas não é igual ao município de uma outra cidade, de um outro lugar, né? O município de Alcobaça, município de Prado, município são de outras cidades. Então, cada um tem a sua própria história e cada um também leva consigo um patrimônio simbólico, que é único de cada município. Esse patrimônio é formado por aspectos naturais, como as formações geológicas, ou seja, montanhas, serras, entre outros, onde é possível encontrar dados históricos importantes, sendo esses os fósseis e utensílios antigos. E espécies animais típicas, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidas. Nós chamamos de parques naturais. Em nosso país, temos alguns exemplos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, como vocês podem observar aí a imagem, essa é uma imagem que eu usei na aula anterior, né, falando sobre os centros históricos, né, eu usei essa mesma imagem, falando sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que se encontra lá no Piauí, né.
Temos também a Mata Atlântica, o Alto das Rocas. Observem em nossa aula as fotos da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é uma reserva, né? Um lugar que temos em nosso país, que ele é muito cobiçado e muito lindo também. Observem para vocês verem de cima que foto, que imagem mais perfeita da Mata Atlântica, né? E ela é algum dos parques naturais, né, que são protegidos aqui em nosso país, no Brasil, né? Gente, olha essa reserva natural, né? Em Fernando de Noronha, o nome é chamado pelo nome de Atol das Rocas, o Atol das Rocas, perfeito. Nosso país, ele é deslumbrante, tem várias reservas, né, que são mesmo protegidas, mas que nós, né, muitas das vezes não temos a oportunidade de conhecer, ou não tivemos ainda, né, a oportunidade de conhecer. Mas eu separei aqui 2 fotos desses lugares que também são protegidos, né, e chamados de parques naturais, que é situado aqui em nosso país, lá em Fernando de Noronha, o Atol das Rocas. Olha que coisa mais linda! Dentro desses patrimônios, né, naturais que nós temos, existe um outro também que é de grande importância, né, para cada município, que são os patrimônios culturais, né, por ser material ou imaterial, ou seja, tocável ou intocável. Então, há também os bens sociais construídos como os eventos marcantes na história de um município. Por exemplo, o momento de sua fundação, revoluções, assinaturas de tratados importantes, né, os locais que são considerados como sítios históricos por guardarem residências de um período muito antigo, além dos costumes e tradições de um determinado povoado, né, da importância simbólica muito grande. Então, por esse motivo, devem ser protegidos e valorizados por todos. Nossa cidade, por exemplo, né, nós temos aí o que o povo chama de festa da cidade, a festa de Teixeira de Freitas, festa da cidade, né? Por quê? Porque é o momento de fundação daquela cidade, né? Se eu não me engano, acho que é no dia 9 de maio, 9 ou 10 de maio, se não me engano, não me recordo agora, assim me falha a memória, mas eu sei que é em maio. Então, esses momentos, eles são como patrimônios culturais, porque eles podem ser materiais, que são tocáveis, ou imateriais, né? Eles podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural da nossa cidade, né? Falando sobre patrimônio cultural, vamos falar sobre um da nossa cidade, para a gente entender melhor o que é? Alguém já foi nesse lugar que aparece aí para vocês, nessas imagens aí? Fazenda Cascata? Hoje lá tá um ambiente muito bonito, né? Eu mesma fui almoçar lá esse tempo atrás e achei muito lindo, um ambiente muito gostoso para passar o dia. Para crianças é maravilhoso, que o espaço é aberto, tem várias coisas, né, antigas que fizeram parte da nossa história, objetos, até mesmo a própria casa lá que tem, né, na Fazenda Cascata. Pois bem, meus amores, a Fazenda Cascata é um patrimônio cultural de Teixeira de Freitas. Quer ver por quê? Observem e se atentem à leitura que a tia Amanda fez aí, está na lousa também no quadro, podem observar e acompanhar comigo, para a gente entender o porquê que a Fazenda Cascata é um patrimônio teixeirense, ou seja, um patrimônio de Teixeira de Freitas, um patrimônio cultural. A Fazenda Cascata é o único patrimônio histórico da cidade. Ela fazia parte do município de Alcobaça, aqui pertinho, onde a gente costuma ir na praia, né? Mas com a emancipação político-administrativa de Teixeira de Freitas, no ano de 1985, a fazenda passou a ser um patrimônio teixeirense, né? Porque ela diz respeito à cultura do café e do cacau aqui da nossa cidade. Então, esse patrimônio, né, a Fazenda Cascata, que a gente costuma ir lá, é o único patrimônio que Teixeira de Freitas tem, patrimônio cultural, tá, pessoal? Quando nós falamos de patrimônio cultural, o que que lembramos? De um conjunto de bens, né, que compõem o nome de patrimônio cultural. Por quê? Porque eles são bens sociais construídos, né? Então, patrimônio cultural é isso, são bens culturais
construídos, e a Fazenda Cascata é o único patrimônio cultural que Teixeira de Freitas tem. Legal, né? Se você tiver a oportunidade de conhecer, chama aí seu pai, sua mãe, né, sua família para dar uma passadinha lá. É um lugar maravilhoso para a família passar o dia. Tia Amanda, assim, gosta muito. Eu já fui lá umas 3, 4 vezes e gostei muito. A história, né, que carrega, tem várias fotos antigas, objetos, como eu já citei. É muito interessante, tá? Então, toda vez que você lembrar, passar em frente ou até mesmo for lá, você vai lembrar que a Fazenda Cascata é o quê? O único patrimônio cultural da nossa cidade. Continuando aí com o nosso conhecimento sobre a história do município, frisando bastante o nosso, nós aprendemos, né, que o município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão do seu nascimento atual e diferentes. Então, sabemos que cada município tem a sua história, sabemos que o patrimônio cultural é aqueles bens que são construídos, né, como os eventos marcantes na história de um município, entre outras coisas, né, que pode ser material, que é tocável, ou imaterial, que é intocável. Então, conhecemos o patrimônio cultural da nossa cidade, a Fazenda Cascata, né? E vamos seguindo aí. Podem ser classificados como pertences ao patrimônio cultural material bens imóveis, como obras de arquitetura, escultura, pintura, né, paisagens, e bens móveis, como coleções, acervos de museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos e fotos. Então, dentro desses patrimônios culturais, nós temos os bens imóveis, né, que são obras de arquitetura, esculturas, e os bens imóveis, né, que são acervos de museus, são os documentos, né, livros, arquivos, vídeos e fotos, entre outros. Também é importante pontuar que fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos. Então, gente, tem muita história, né? 100 anos é muito tempo. Então, nesses 100 anos, tem vários vestígios, né, dentro desses patrimônios culturais que muitas das vezes a gente não tem acesso, né? Podemos ainda classificar como pertences ao patrimônio cultural imaterial, quando dizemos imaterial, ou seja, intocável. Lembra disso? Patrimônio cultural material é aquele que você pode tocar, que você pode pegar, que você pode pisar, ir lá, como a Fazenda Cascata. E o imaterial é o quê? Que você não pode tocar. Por exemplo, temos expressões artísticas, né, que são musicais, plásticas, essas coisas, que é coisas que nós, imateriais, que não podemos tocar, tá bom? Então, nós aprendemos aí um pouco hoje, né, sobre a história do município. Frisei bastante sobre a história do nosso município, né, a fundação, o patrimônio histórico. Espero que vocês tenham conhecido e tenham aí observado bem certinho. Então, turma, após aprendermos isso aí, afirmar sobre a história do município, a proposta da atividade de hoje é a seguinte: vocês vão procurar fotos da nossa cidade, mas essas fotos são diferentes. Amanda, como são essas fotos? As fotos das cidades ou pontos relevantes em nossa cidade que você mais gosta. Ah, tia Amanda, eu gosto do shopping. Você vai conseguir uma foto do shopping. Hoje em dia com a internet é muito simples, muito fácil de conseguir, né? Pede aí pra mamãe ver. Se você não tem impressora em casa, veja como você consegue manusear aí. Caso queira desenhar porque não tem como imprimir, fique à vontade também. Então você vai procurar 3 pontos turísticos que Teixeira quase não tem, né? Nós sabemos disso. De lugares, mas dentro dos pontos turísticos que eu digo, de lugares que você costuma ir na sua cidade e que você gosta. Ah, tia Amanda, eu gosto de ir na igreja São Pedro. Consegue uma foto. Tia Amanda, eu gosto de ir na Praça da Bíblia, na Praça dos Leões, né? Que tem 2 aqui. Consiga fotos. O que vocês vão fazer? Vocês vão colar essa foto no caderninho de vocês de geografia, faz o cabeçalho, coloca essas 3 fotos e vão falar o porquê você gosta de ir a esses lugares, certo? Deu para entender?
O caderninho é de história, tá, pessoal? Não sei se eu me enganei aí, falei geografia, mas o caderno é de história relativo à aula de hoje. Então, vocês vão buscar 3 fotos, prestem atenção como tá aí na lousa, 3 fotos de lugares que vocês gostam de passear, de passar o tempo, entendeu? Nos finais de semana, com sua família, mas aqui no nosso município, ok? Eu sei que tem gente que vai falar, tia, eu gosto de ir na roça, eu gosto de ir para uma outra cidade, mas nesse momento, você vai frisar o município de Teixeira de Freitas. Tia Amanda, por exemplo, gosta da Fazenda Cascata, porque lá eu posso ir com a minha família, meu esposo, meu filho, minha mãe, meu pai, né, minha sogra. A gente tem um momento gostoso, prazeroso, né? Então eu gosto muito desse ambiente. Então, se eu fosse realizar a atividade, eu colocaria essa imagem e na frente eu ia colocar o porquê que eu gosto desse lugar. Por que eu vou com a minha família? Porque eu fico à vontade, porque é um lugar prazeroso de estar. Então, da mesma forma, vocês vão fazer aí no caderninho de vocês. Buscar 3 imagens e falar o porquê que vocês gostam de estar nesse lugar. Ele tem uma importância para você, para sua família? Como que é? E por que você é grato, né, à sua cidade por esse lugar? Então, façam aí. A atividade de hoje é só isso. Quem concluir, favor mandar aí a foto para tia Amanda. E no caderno, no livro, nós não vamos realizar hoje, para vocês não ficarem sobrecarregados. Então, a atividade do livro nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Por enquanto, a atividade de hoje é apenas essa. Buscar essas 3 imagens e falar o nome do lugar, né? Apresentar o lugar onde você gosta e falar o porquê que você gosta desse lugar na sua cidade, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição e essa atividade é para a próxima aula. Então, se você não tem como imprimir por uma coisa ou outra, tia Amanda, não consigo, não tem impressora, não consigo ir na Lan House, ninguém da minha família tem como imprimir, você pode desenhar, tá bom? Mas o interessante porque é a impressão, porque esteticamente o seu caderno fica até mais bonito. Mas fique à vontade para fazer da forma que for mais fácil, da forma que for mais viável aí para você, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.